Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Vamos para mais um devocional do dia. E hoje o nosso devocional vai ser aqui em Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Bom, e esses versículos aqui hoje, eles têm uma profundidade muito grande. Aqui no versículo 6, ele fala que agora que nós somos filhos, que o Senhor já nos recebeu, nos adotou como filhos dele. Nós, a partir deste momento, recebemos o Espírito Santo de Deus para habitar no nosso coração. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus Cristo. Ele é uma das pessoas da Trindade Santa, que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele é o nosso conselheiro, o nosso consolador, nosso ajudador. E Ele é Deus. Ele está conosco em todo o tempo. Porque a partir do momento que nós aceitamos, que nós reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, Ele passa a morar aqui conosco, Ele passa a habitar aqui no nosso coração e Ele passa a nos transformar quando nós abrimos o nosso coração para receber o Espírito Santo de Deus. Ele vem fazer morada em nós e Ele passa a nos transformar e Ele fala conosco, Ele nos dá um direcionamento, Ele nos mostra a coisa certa a fazer. E aqui Ele fala que é através desse Espírito que Ele nos ensina a clamar Abba, Pai. E o que a palavra Abba significa? Eu anotei aqui, gente. A palavra Abba, ela vem do aramaico e a raiz dela deriva da forma infantil de dizer pai e significa papai ou pai querido. E isso demonstra intimidade, isso demonstra que nós estamos falando com um pai que ele é amoroso, que ele é cuidadoso, um pai que ele é presente, ele está sempre perto, sempre junto de nós. Ele não é um pai ausente, ele não é um pai distante. Então, quando nós clamamos Abba, Pai, a gente está chamando Deus de papai querido, a gente está mostrando o amor que a gente sente por Ele, a intimidade que nós temos por Ele, porque quem não conhece a Deus, quem não tem uma intimidade com o Senhor, quem não serve a Ele, não vai chamar Ele de papai, sabe? Porque muitas vezes a nossa natureza humana tende a ver o Senhor como um pai mau, porque muitas vezes nós passamos algumas dificuldades, alguns momentos desafiadores na vida. E ninguém está isento disso, mas isso não faz do Senhor um pai mau. De jeito nenhum, gente, porque Ele não permite que a gente passe só. Ele não permite que a gente caminhe sozinho. Ele tá ali em todo o tempo, guardando, cuidando. Ele tá ali para curar as nossas feridas, para enxugar as nossas lágrimas, para recolher cada lágrima que cai dos nossos olhos e para fazer a justiça dele na hora certa, no tempo certo, porque o tempo é do Senhor, sabe? Nós somos muito limitados, nós vemos somente o agora, mas o Senhor não, Ele já tá lá na frente, Ele já tá lá no nosso futuro, o Senhor já viu, Ele já sabe o que vai acontecer com a gente daqui 1 minuto, 1 hora, 10 dias, 1 mês, 1 ano, no final das nossas vidas. Então, Ele é um Pai cuidadoso,
Ele é um pai amoroso. Ele é um pai bom. Porque o Senhor é bom, gente. Ele é bom. Às vezes, nós passamos por momentos difíceis, mas Ele não dá a prova que a gente não pode suportar, sabe? E é Ele que nos dá o escape. É Ele que nos dá o livramento. É Ele que cura cada ferida que a gente tem, mesmo que não tenha sido Ele a fazer, sabe? É Ele que nos envolve num abraço de amor. Depois da gente tanto chorar numa madrugada, depois da gente, às vezes, pedir até a morte, o Senhor vem e te abraça e Ele te consola. E nesse momento é o Espírito Santo trabalhando nos corações, consolando, confortando, sabe, acalmando, trazendo a paz que excede todo o entendimento. E muitas vezes eu digo por mim mesma, e eu não tenho vergonha de falar isso, gente, eu já falei muito isso com Deus. Quantas vezes eu enxerguei Deus como o meu pai, da mesma forma que o meu pai terreno, sabe? Porque todos nós recebemos uma criação, né? Cada um recebeu um tipo de criação. E na criação que eu recebi, eu precisava fazer coisas para poder merecer o que eu queria, né? Muitas vezes aquilo que eu precisava. Para você ganhar tal coisa, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que trabalhar por tanto tempo. E o Senhor não é assim, sabe? E muitas vezes a gente tende a enxergar Deus como a gente vê o nosso Pai aqui da terra. E não, Ele não é assim. Ele não é como nosso Pai, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós tanto ferimos pessoas como também vamos ser feridos. E o Senhor não, Ele está sempre pronto para nos abraçar, para nos receber, para nos acalmar. Quantas vezes o Senhor Ele quer e Ele faz, Ele nos presenteia. Ele é um pai que ama mimar os seus filhos. Ele é um pai que ama cuidar, que ama presentear, sabe? Ele é um pai que Ele ama surpreender. Ele é um pai muito criativo. Gente, eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes eu no meu coração falei, só no meu coração, sabe? Eu nem cheguei a orar, de fato, a abrir a minha boca ou levar o meu pensamento e falar assim, pai, eu queria viver tal coisa. E quantas vezes o Senhor, aquilo que estava só aqui, que eu nem tive a coragem de pedir, sabe? De externar para Deus. Eu deixava aquilo ali guardado no meu coração. Quantas vezes eu vivi coisas. O Senhor me proporcionou momentos que eu tinha vontade de viver, mas que eu não tinha feito uma oração específica para aquilo ali, sabe? Porque Ele é bom, gente, o Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele é justo, sabe? Muitas vezes pessoas não são justas com a gente, muitas vezes nós também não somos justos com os outros, mas o Senhor, Ele é justo, tenha a certeza disso. Então, assim, é através do Espírito Santo de Deus que nós carregamos a certeza de que nós somos filhos de Deus, de que nós fomos adotados pelo Senhor. E aqui no versículo 7 fala, assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E quando a gente passa a ser filho de Deus, nós automaticamente nos tornamos herdeiros das promessas do Senhor para nós. A Bíblia é cheia de promessas de Deus para nós, sabe?
São lindas promessas, promessas de prosperidade, promessas de paz, promessas de bênção, promessas de felicidade, de tranquilidade, sabe? Promessas de bondade. A Bíblia é cheia de promessas. E todas essas promessas contidas aqui, gente, são para nós que somos filhos de Deus, porque nós somos herdeiros do Senhor. Ele é o nosso Pai. Você não é herdeiro do que o seu pai aqui na terra, do que a sua mãe aqui na terra tem para deixar para você? Assim somos nós com Deus. Nós somos herdeiros de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de tudo aquilo que o Senhor é dono. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é rico, então nós também somos ricos, ricos de bênçãos, ricos de saúde. Muitos já são ricos de dinheiro mesmo. Gente, não é pecado ter dinheiro. O Senhor, pelo contrário, o Senhor tem muita vontade de abençoar a cada um de nós, de ver todos os filhos dele prósperos. Mas o dinheiro não pode ter o nosso coração. O dinheiro, ele não pode ter o nosso coração, porque o Senhor não nos divide. O Senhor não, ele é um pai ciumento, ele não gosta, ele não aceita nos dividir com outro. Nós não podemos colocar outra coisa, outra pessoa, seja o que for, no lugar de Deus. Entende? Então, muitas vezes, é por isso que muitas vezes a gente demora mais para acessar as coisas de Deus pra gente, porque a gente precisa estar preparado para receber a bênção. E o Senhor sabe a hora certa, Ele sabe a forma de nos preparar. E esses 2 versículos, eles são assim muito, eu acho muito profundo, muito mesmo. Porque receber o Espírito Santo dentro da gente, Ele é Deus, Ele é santo, sabe? E saber que a gente não tá só, porque Ele nos ouve, Ele nos vê, Ele tá aqui com a gente o tempo todo. Eu tô aqui falando com vocês, gravando esse vídeo, e Ele tá aqui. Eu tô sendo instrumento de Deus, tanto na vida de vocês quanto na minha própria vida, sabe? E, gente, quando a gente para pra pensar nisso, é incrível. É incrível, é assim, sabe? O Espírito Santo, ele é a certeza de que nós fomos adotados pelo Senhor. E quantas vezes a gente ignora Ele, quantas vezes a gente o magoa, o entristece, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, sabe? E ele se entristece. A Bíblia fala que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. E como a gente entristece ele, a gente entristece ele às vezes xingando, maltratando outra pessoa, assistindo algo que não deveríamos assistir, que não tá de acordo a vida que o Senhor tem para nós, sabe? Ouvindo um certo tipo de música que não tá de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, que não agrada ao Senhor, fazendo fofoca, porque também é pecado, gente, sabe? Eu sei que muitas vezes nós somos pecadores, a nossa natureza é caída, mas a gente deve lutar contra tudo aquilo que tá na palavra de Deus, que o Senhor não gosta, sabe? A gente precisa ao máximo controlar a boca da gente, a língua da gente, e eu não falo só de maltratar pessoas, de fazer fofoca, de falar mal, de abrir a boca para amaldiçoar a outra, mas eu tô falando também da forma como a gente se alimenta, da forma como a gente cuida da gente, sabe? A gente precisa olhar pra gente com mais amor, com mais cuidado, sabe? A gente precisa aprender a se amar mais, a olhar para nós com mais carinho, a cuidar da nossa saúde, a cuidar do nosso corpo, porque quando nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração, quando nós somos adotados como filhos de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. Eu e você, nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E isso requer santidade, isso requer uma mudança em nós. Nós precisamos abrir o nosso coração
para que o Senhor venha trabalhar em nós, para que Ele venha nos mudar, venha nos transformar, sabe? Para que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor através da nossa vida, sabe? Que as pessoas olhem para nós e falam, realmente, ele é um discípulo de Jesus. Realmente ela caminha com Jesus. Eu vejo Jesus na vida dela, sabe? É necessário que as pessoas vejam isso através de nós. E aqui hoje eu senti de deixar uma oração aqui, de fazer uma oração com vocês, para quem quer aceitar Jesus Cristo e recebê-lo como seu único Senhor e Salvador. Porque eu senti de fazer essa oração, gente, com vocês, porque hoje nós estamos falando exatamente disso. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E como o Espírito Santo vai morar em nós, no nosso coração? A partir do momento que nós fazemos uma oração, onde nós aceitamos e reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então, se hoje você sente no seu coração que você quer receber o Espírito Santo para morar dentro de você, que você quer ser transformado, que você quer viver uma vida de abundância, a vida que o Senhor tem para você, uma vida caminhando com Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Se você quer reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, faça essa oração, repete essa oração comigo. E que a partir desse momento o Espírito Santo venha transformar o seu coração e tenha a certeza que Ele vem e faz morada no seu coração. Tenha a certeza que após essa oração, o Espírito Santo já estará habitando em você. Que você é templo do Espírito Santo de Deus. E você declara em voz alta. Aonde você estiver, ou se você quiser decorar o momento em que essa oração vai começar para você fazer em casa. Vamos lá, repitam comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Creio que morreste por mim e ressuscitaste para me dar uma nova vida. Hoje eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, transforma o meu coração e guia os meus passos. A partir de agora, eu entrego minha vida nas Tuas mãos e recebo o Espírito Santo de Deus para habitar em mim e me transformar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, gente, amém, amém. Que em nome do Senhor Jesus, a partir deste momento, que agora você é filho do Deus Altíssimo, filho do Deus vivo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você e tem festa no céu te recebendo, sabe? Você tenha a certeza de que você não está mais sozinho. O Espírito Santo de Deus está aí contigo em todo o tempo e abra o seu coração, permita que Ele venha trabalhar em você, que Ele venha te mudar, te moldar, te transformar, em nome de Jesus. Amém? Uma ótima tarde a todos, que vocês sejam muito abençoados neste dia. Um abraço, amém.